Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade de estarmos em torno da palavra do Senhor. Se as pessoas soubessem o privilégio que é quem pode estar na presença de Deus, não é dom de língua, não é dom de profecia. Paulo diz: tudo isso cessaria quando o perfeito viesse. Não há necessidade. Pode ser usado, mas quando tem a profecia, que é a palavra, os dons ficam em segundo lugar, só se houver uma necessidade. Infelizmente as pessoas têm tantas revelações, tantas coisas nos seus cultos, muitas revelações nem acontecem, e nem assim eles não repreendem, nem assim eles repreendem. Se uma das profecias não cumprir, isso mostra que não é o Senhor. Isso não pode ser, não pode acontecer. Amém? Eu vou ler o café. Eu vou ler duas escrituras. Ouvindo bem. Eu vou ler duas escrituras, uma em Levítico, capítulo 23, e a outra em Atos, capítulo 2. Levítico 23 e 4, verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada. No 7º dia ofereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Amado Deus e Pai Celestial, abençoa, Senhor, a tua palavra. Fala conosco nesta noite, eu te peço. Unge-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Nos dá ousadia, nos dá força na posição da batalha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Podemos sentar. Depois, se continuarmos lendo ali, os irmãos vão ver que depois vem a festa do Pentecostes. Um dia depois da Páscoa, contando um dia depois do primeiro dia, né, da Páscoa, contava 7 semanas. Um dia depois da Páscoa. 7 semanas dá 49 dias. 7 vezes 7, 41. Mais um no primeiro dia da Páscoa, 50 dias. Quando concluía os 50 dias, era o dia de Pentecostes, que Pente significa 5, né? 50. 50 dias após a Páscoa, então era comemorada essa festa. Aqui em Atos capítulo 2, e cumpriu-se o dia, verso 1, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
Agora, os irmãos observaram que é uma ordenação do Senhor, feriado. Os feriados foram ordenados por Deus, dia de descanso. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. Convocar quem? As pessoas. Havia dias, meses determinados para as festas, os feriados. Mas para que era feito as santas convocações ou as convocações? Ou para que servia o feriado? Se nós estivéssemos vivendo no céu, já, eu creio que não haveria necessidade, lógico que não há dia nem noite, né? Mas não haveria necessidade de um feriado, uma hora específica, não tem hora porque não tem tempo, mas um momento, vamos dizer assim, um momento específico para pararmos de trabalhar nesta vida secular aqui, atrás de dinheiro, atrás de construções, atrás de tantas coisas, para a adoração. Mas aqui, o Senhor deixou isso por quê? Porque nós não estamos vivendo no céu ainda, desde que Satanás usurpou da terra. A vida na terra é uma labuta, é uma correria, e por natureza nós somos terreno, natureza humana. Se não houver ordem, até que voltemos para a presença de Deus, até que voltemos para a natureza divina, se não houver ordem, nós nem lembramos de Deus. Se o Senhor simplesmente continuar dando bênçãos e bênçãos e bênçãos para as pessoas simplesmente correrem atrás das suas prosperidades, dos seus dinheiros, das suas construções, das suas viagens, das suas necessidades carnais, e prosperidade, todo mundo prospera, todo mundo enriquece, todo mundo, mesas fartas, ninguém tem mesa de 2 por 2, é 5 por 1,5, porque o tanto de comida que se serviria no almoço e no jantar, ou num café, precisaria de uma mesa enorme. Ali teria 10, 15 qualidades de fruta, 5, 6 tipos de carne, saladas, não daria. Precisaria de mordomo, né? Para ficar trazendo a comida. O senhor é servido que nem uma churrascaria? O senhor é servido? Essa seria a vida. Essa seria a vida das pessoas, humanamente falando, pode até ser, não é errado, se Deus os abençoasse e não exigisse adoração, e não exigisse tempo para Ele, respeito, atenção. Se o Senhor só abençoasse, só prosperasse, todo mundo seria rico, fartura demais, tudo em abundância, muito gado, muito animal, tudo em abundância. Podia matar carneiro todo dia, podia matar boi direto, podia matar porco direto, podia matar galinha direto, todo dia comia muita carne, de tudo em abundância. Será que seria assim mesmo, do jeito que eu estou falando? Será que se Deus não exigisse, Deus sendo onisciente, sendo conhecedor de todas as coisas, será que se Ele abrisse a mão e não exigisse, as pessoas o reverenciariam? Por si mesmo, as pessoas
colocariam dias específicos para adoração. Ora, mas por que um dia específico? Filho de Deus precisa de um dia específico para estar na presença de Deus. No tempo da lei precisava. Devido à natureza humana ser a do pecado, e o Espírito Santo não poder entrar dentro deles no tempo da lei, sob o sangue de animal, eles continuavam com a natureza do pecado e corriam atrás somente das coisas naturais. A adoração precisava ser imposta. Eles tinham que ter dias específicos. Por isso que o Senhor disse: estas são, Levítico 23 e 4. Estas daqui são algumas. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que vão chamar as pessoas, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. Tá vendo? O Senhor estipulou dias para quê? Todo mundo para de trabalhar, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Nenhuma obra servil fareis. Mas era para eles não trabalharem, mas para vir adorar. Para adorar o Senhor, para cultuá-lo, para reverenciá-lo, para agradecer, trazer as primícias, os primeiros, não o resto para o Senhor. O melhor, os primeiros frutos da colheita, trazer os seus dízimos, suas ofertas, trazer os seus sacrifícios para um concerto com Deus. Você vê que no Velho Testamento o homem tinha que estar fazendo um concerto anualmente com Deus, porque ele nem suportaria estar na presença de Deus constantemente. Então isso foi uma ordenança de Deus, né? Dias de santa convocação, dias de feriados. Até hoje existe isso, mas houve uma adaptação. Seria necessário? Por que Deus colocou ordem assim? Agora vocês pegam os outros povos, que também se beneficiam da mesma terra que o Senhor criou, se beneficiavam, comiam, bebiam, se beneficiavam da mesma chuva, do mesmo sol que foi o Senhor que criou, da mesma água, das mesmas bênçãos. Quando eles se machucavam, eles saravam igual o povo de Israel, porque quem criou o corpo humano? Mas eram os midianitas, eram os filisteus. O problema não estava na carcaça do filisteu, o problema estava no espírito que estava dentro daquela carcaça. Aquele corpo ali foi o Senhor que gerou, Ele criou tudo, mas os espíritos com livre-arbítrio, ele pode pender para o lado que ele quiser, tá vendo? A ponto de se levantar contra o próprio Deus, contra a sua palavra e contra um povo que observava a sua palavra. Havia algum dia de solenidade, havia algum dia de respeito ao Senhor no meio dos gentios? Não. Nem um dia dedicado ao Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus verdadeiro. Havia várias comemorações de ídolos, vários deuses, mas para o Senhor não. Está vendo que quando o homem, se ele não for ordenado pela palavra de Deus, ele pende para o pecado? Israel
mesmo Israel sendo e conhecendo o Evangelho, muitas vezes se desviaram da palavra de Deus e caíram em transgressão e foram castigados, porque se desviaram da palavra, deixaram os verdadeiros costumes, deixaram a maneira correta, né, de adorar a Deus. Só que isso hoje, se nós olharmos os feriados, você pode colocar feriado santo ou não santo. Pode ser dia da pátria, pode ser dia do trabalho, pode ser dia da crucificação de Cristo ou dia da ressurreição. Os frutos provam que a árvore é, né? Como eles comemoram os feriados? Aqui está escrito santa convocação. Está aqui. Para que santa convocação? Eles se reuniam para beber até cair. Eles se reuniam para prostituir até não ter mais jeito, para mentir, para contar piada, para invejar, para fazer disputa de moda, para ver quem está com a roupa mais bonita, mais cara, o carro mais bonito. Eles se reuniam para disputa carnal, humana, para deleite, para farra, para desordem. Santa convocação, dia de adoração, de reverência e respeito ao Senhor. Agora, como hoje o mundo chamado cristão, todo mundo é crente, nos feriados eles se reúnem para depravação, para bebedeira, para glutonaria. Isso não é adoração ao Senhor, porque o Senhor disse: os glutões não têm parte no reino do céu, os beberrões não têm parte no reino do céu, os adúlteros não têm parte no reino do céu. Comemoram a feitiçaria, Halloween. Os feiticeiros não têm parte no reino do céu. Ensinam feitiçaria nas escolas, mas não ensinam a palavra de Deus. É até proibido ensinar a palavra de Deus. Nos Estados Unidos foi colocado até leis para que não se pregasse o Evangelho nas escolas. Mas ensinam tantas coisas desordenadas, tantas fábulas, tantas feitiçarias, história de feiticeiras, histórias de fadas que não existem. As crianças crescem com a cabeça toda torcida, crendo em mentira, em todo tipo de coisa desordenada, mas não conhecem algo sólido que é a palavra de Deus. Então essa sociedade usa os seus feriados para quê? Santa convocação, depravação, imundície, sujeira, um falso título de cristianismo. Como podemos dizer que somos cristãos se quando há feriados nos reunimos para depravação e para sujeira? Nos feriados que existem os dias que eles colocam reis, boates, feriado da Semana Santa, vai ter um feriado. Eles vão fazer um feriado, eles vão fazer uma boate, porque o povo está de boa, vai poder variar, vai beber. Então, irmãos, isso aqui está totalmente desordenado, totalmente fora da palavra de Deus. Na mensagem discernimento de espírito, parágrafo 10, do 8 em diante, está escrito assim: como Paulo disse, se falarmos em línguas e não tivermos um intérprete, que bom isto faz, que bem isto faz, nós somente glorificamos a nós mesmos, isto é, edificamos a nós mesmos, isto é, para Deus é como estar fora da linha,
Deus quer ser edificado Ele mesmo, e não estamos para buscar edificação a nós mesmos, mas para edificar a Deus com tudo o que fazemos. Buscar a Deus para edificação com tudo o que fazemos. Até os chamados cristãos se envolveram com o espírito do mundo, voltaram para trás, como o cão volta para o seu vômito, e estão comendo das coisas do mundo outra vez. Se você pode usar de tudo. Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Até os chamados crentes estão envolvidos com o espírito do mundo. Todo mundo voltou a comprar e a usar a televisão. Ah, mas não tem nada a ver uma televisão. A televisão não tem nada a ver, se você não ligar ela, fica lá o aparelho lá. Ele apodrece ele com o tempo, mas não faz mal para ninguém. Ah, mas se não pudesse ligar e não tivesse nada passando, quem ia gastar 3, 4, 5 mil contos numa TV de plasma ou mais, para deixar ela no canto lá? Ah, eu gosto de TV de plasma. Ela não está ligada, ela é só um enfeite, é como um abajur. A TV não tem nada a ver com a história, não, aparelho, como esse microfone aqui. Então, por que há tanta, vamos dizer assim, atenção para esse aparelho? Não é o aparelho, é o que ele traz, é o que ele consegue captar. De onde vem isso? De algum lugar. Assim identificamos que qualidade de espírito está dentro de nós. O que você está comendo? Agora é época de Copa do Mundo. Isso é uma coisa cristã? Ou é pagã? Não pode falar isso, porque nós vivemos uma era cristã, todo mundo é crente, todo mundo crê em Deus. Verdade? Satanás também crê em Deus. Lógico que ele crê. Ele andou, ele veio de lá, ele não vai crer que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus pode fazer tudo que ele fala, que ele faz. Ele é crente, não é obediente, mas que ele é crente, ele é. A Copa do Mundo é do Senhor. Observa tudo que gira em cima disso. Observa as propagandas, as mulheres imorais fazendo propaganda disso, o roubo do dinheiro, o desvio de dinheiro, todas as coisas que acontecem em cima, desordenadamente. E os crentes estão ansiosos, esperando começar. Cada um já comprou muitos já compraram televisões novas, tela grande, para assistir os jogos da Copa. Eu sou brasileiro, eu tenho que torcer para a seleção. Tá certo, você é brasileiro, você vai queimar o Brasil, porque o Senhor disse que os filhos de Deus são celestiais. E o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todos os outros países perecerão, porque foi o Senhor que disse, não sou eu que estou falando. Todas as nações perecerão, porque haverá uma purificação. Eles não dão mais atenção para o Senhor, eles não observam mais isso, nem falam mais disso, do fim. Justamente quando está às portas de acabar, não se fala mais disso. Nem a religião, em modo geral, não fala mais da fim. Há uns 20 anos atrás, direto você viu falar, está perto do fim, porque estava longe, ainda tinha tempo. Hoje não se fala mais da vinda de Cristo, não se fala mais do fim, porque se vier o fim, tem muita gente comprometida com a palavra de Deus, e para ele não é bom vir o fim, como para as pessoas do mundo,
não é bom vir o fim, porque, se de acordo com as Escrituras, eles são transgressores, para os crentes que estão comendo da mesma coisa, automaticamente no subconsciente dela, ela está unida com isso, comendo das mesmas novelas imundas, homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, todo mundo apoiando, todo mundo achando graça. Mas eu não apoio o homossexualismo. Como que não apoia? Se está passando dentro da tua casa. O espírito está ali. Você adora em espírito, você não adora, não é teu corpo. Quando você leva teu corpo lá no templo, na igreja, você deixa teu corpo lá e o espírito sai fora, fica lá teu corpo 2 horas lá. Não, quem adora é o espírito. Quem recebe entendimento é o espírito. Quem tem revelação é o espírito. Então, comprometimento, e com isso temor. Então não se fala muito na vinda do Senhor, porque isso é péssimo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é péssima para quem está desordenado, para quem não está crendo na palavra de Deus. O desordenado que eu falo, eu não estou falando das falhas humanas nossas, do nosso dia a dia, da nossa luta. Eu estou falando de posição. Pessoas que tomaram posição contra a palavra de Deus para usarem do mundo e comerem das coisas do mundo, das modas, as roupas curtas, seus cabelos cortados, suas pinturas, que é um costume do pagão. Dentro das Escrituras, somente os pagãos faziam isso. Expunham o corpo, pintavam o seu corpo, seu rosto, tinham comportamento indecente, comportamento adúltero, idólatras. E hoje os chamados cristãos estão se identificando com esse mesmo comportamento. Então não se fala muito da vinda do Senhor, porque na vinda do Senhor os idólatras não eram, as prostitutas não eram, e prostituição não é só deitar, não, é cobiçar também. Uma mulher mal vestida, que um homem cobiça ela é uma adúltera perante o Senhor, vai ser julgada, não pode subir para o céu. Ela vai ter que ficar e descer para a região dos perdidos e ficar para o julgamento, para ser condenada como adúltera, sem nem ter relado em ninguém, por um mau comportamento, por um vestuário indecente. Isso é as Escrituras, mas alguém fala disso? Alguém ensina sobre isso? Então a religião não está de acordo com a palavra de Deus. As religiões se comprometeram e não têm ensinado a verdade. As pessoas estão enganadas. O Senhor Jesus disse: um cego que era outro cego, caíram ambos no buraco. Discernimento de espírito. As pessoas não estão discernindo o espírito que está guiando elas. É um mau espírito. E daí que ele colocou o nome de igreja fulano, ciclano e bertrano? É um mau espírito, está contra a palavra de Deus. Pode pôr o nome que quiser. Não é para edificar nós mesmos, não é para engrandecer nesse reino aqui. Edificar o homem na palavra é morrer para o mundo e receber a natureza divina. Então, portanto, eu creio, nesta manhã, se eu soubesse no 9, parágrafo 9, que esse seria ele, quem seria ele e exatamente quando ele seria eleito, quantos votos teria, ou mais ou menos, ou o que quer que seja, isso não faria nenhum bem eu dizer-lhes isto. Se eu soubesse, seria melhor para mim guardar isto em silêncio, não tentar publicar isso. O irmão Branham diz: de que adiantaria se eu tivesse um dom e eu soubesse que, vamos supor, o presidente seria eleito, e quem ganharia e por quantos votos ele ganharia? Que edificação tem isso para o reino dos céus? Trazer isso? Nenhuma. O homem estaria edificando a si mesmo, estaria fazendo a si mesmo popular, a si mesmo conhecido, para ser grande, trazer um assunto desse. Mas se ele trouxer a palavra de Deus, a verdade,
o Evangelho, dizer o que é certo, dizer o que é errado, não mentir para as pessoas. A mulher quer cortar o cabelo, problema dela, mas ela tem que saber que é pecado, ela tem direito de escolher. Quer usar uma roupa curta, ser cobiçada pelos homens e ser uma adúltera perante o Senhor e não ir para o céu, é problema dela. Ela tem direito de escolher, é o livre-arbítrio, o Senhor deu para todos. Mas ela tem direito de escolher, ela tem que saber disso, tem que ser falado. A pessoa vive do jeito que quiser viver, mas ela tem que saber que é verdade. Não mentir para as pessoas, dizendo que elas estão bem, quando não estão, porque está contra a palavra. Tudo que é contra a palavra é anti-palavra, é anti-Cristo. Cristo é a palavra. Nenhum anticristo tem poder, tem entrada no céu. Estão mentindo para as pessoas, dizendo que tem poder. As igrejas dizem que tem poder para salvar essas pessoas. Que igreja tem mais autoridade que o Senhor em sua palavra? Estão edificando a si mesmos. As igrejas estão edificando a si mesmas, prometendo coisas que eles não poderão cumprir, porque o Senhor disse: aquele que pecar contra a palavra não é do reino do céu. E ele mesmo disse que muitos já ficaram. Naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos tantos milagres. Quem são esses? Crentes. O Senhor já até avisou aonde vai aparecer a igreja nominal, que se chama cristã, mas não observa 100% da palavra de Deus, não ensina 100% da palavra de Deus. Isso que é um preço, e o preço é a morte. O preço é perder a salvação, é perder a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não vamos ficar apoiados em nós mesmos, nem na palavra de Deus. Vamos nos apoiar, nem na palavra de igreja, vamos nos apoiar na palavra de Deus, unicamente. Se nós não fizermos assim, nós seremos decepcionados, porque o Senhor, Ele vai ser responsável por sua palavra. Ele disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Então vamos deixar a palavra de homem, doutrinas de igreja de lado, e observar a santa palavra do Senhor, perfeita e eterna. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Se o Senhor disse que cortar o cabelo é pecado, a eternidade inteira isso vai ser pecado. Se Ele disse que uma mulher que expõe o seu corpo ela é um adultério, na eternidade inteira isso vai ser adultério. Nunca ninguém vai mudar isso, porque foi o Senhor que disse. E a palavra de Deus é perfeita. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Pessoas estão enganadas em religiões, achando que estão bem, ministros falsamente confirmando que elas estão bem e que está indo para o céu, quando elas não estão bem, estão contra a palavra do Senhor. E isso não vai dar certo. Vamos vigiar mais, né? Vamos dar mais atenção para a palavra do Senhor. Desviar nossa atenção de qualquer outro assunto, de qualquer outro ponto, de qualquer outra pessoa, não importa. Somente o Senhor é absoluto, somente Ele é perfeito. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa falar melhor em nossos corações. Amém? Fechemos os olhos. Amado Deus e Pai Celestial, abra o nosso entendimento, meu Deus, para compreender a Tua palavra. Afasta todo espírito que não vem de Ti. Nós possamos tomar uma posição com a Tua palavra, somente com a Tua palavra, ainda que sejamos um só. Mas saber que o Senhor honrará tudo o que o Senhor disse. E aqueles que se firmarem com a Tua palavra serão abençoados, serão salvos, porque o Senhor é quem prometeu. Aquele que crê, não precisa ser mais que um, é individual. Dá-nos, Senhor, entendimento, guia-nos em Tua palavra santa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada irmão,
para a tua glória.